E aí galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu resolvi testar o seguinte: eu peguei o SketchUp e falei, vou aprender ele por 24 horas. Eu não sabia nada antes dele. Eu só tinha aprendido alguma coisa na época lá da faculdade e tal, mas pessoalmente assim, eu nunca peguei pra praticar. Então eu não sei nada, eu só mexo com umas coisinhas. E hoje eu decidi pegar ele pra aprender em 24 horas e vamos ver se eu vou conseguir algum resultado, alguma coisa assim. Eu explorei ele ao máximo e eu quero dizer o seguinte, que eu até achei interessante o resultado porque esse programa é bem intuitivo, é fácil de mexer. Então a primeira coisa que eu fiz foi abrir aqui o SketchUp. Quando eu abri o SketchUp, eu procurei primeiro alguma coisa que tivesse medidas e tal. A primeira coisa que eu vi lá foi arquitetura centímetros, que eu gosto de trabalhar com centímetros para ser mais preciso nas metragens, etc, né? E daí, aí eu comecei a procurar algumas ferramentas para ter algum norte de como começar alguma coisa, né? Tipo, ferramentas como mover, selecionar, etc. E eu fui testando também a posição aqui dos toolbars para ver onde que eu ia colocar melhor, como que ia trabalhar de uma forma mais interessante. Eu consegui também encontrar a ferramenta de rotacionar, a de escalar, que na verdade é aumentar o tamanho, né, de algum objeto. Todo 3D, todo programa de 3D tem essa ferramenta. Então eu fui lá verificar essas ferramentas que é o que vai te ajudar na sua construção de alguma cena. E o interessante aqui é que essa bonequinha aqui, esse RPC, foi minha cobaia de testar essas utilidades aqui do programa. Após isso, eu comecei também a testar algumas coisas que eu achei interessante, que é a régua do SketchUp. Você consegue mensurar o tamanho de algum objeto, alguma coisa assim, utilizando uma régua. Isso o 3D Studio Max não tem. Às vezes você tem que utilizar, sei lá, um cubo, uma forma geométrica para conseguir fazer uma medida de alguma coisa, para ter uma noção, né? Ou construindo ali através dos grids, etc. Bom, daí o que eu decidi? Eu falei, vou já salvar essa cena aqui como teste, só pra ver o que vai dar no final. E vou começar a mandar bala aqui, vou tentar descobrir as coisas tudo em tempo real. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz uma cena em tempo real aqui. E é claro, eu vou cortar os pedaços, mas eu demorei tipo um dia pra conseguir fazer tudo isso, certo? Então vamos embora. O que eu comecei a fazer primeiro é desenhar com aquele lápis, a ferramenta de line, pra ver se eu conseguia construir alguma coisa. Eu achei interessante porque é muito fácil. Você só desenha o formato da sua forma geométrica, usa aquela ferramenta de extrude, que na verdade não se chama extrude aqui, né? Mas ela se chama empurrar, eu lembrei disso aí. E ela move uma face pra cima, criando uma forma geométrica. Aí, após isso, eu decidi ver o que conseguia importar pra essa cena. Eu lembrei que eu tinha feito um desenho de uma planta simples. Eu falei, vou tentar importar esse JPEG dela e colocar lá para ver se consigo usar como referência. E foi o que eu fiz. Eu importei esse JPEG, coloquei lá e é interessante que você pode escolher o tamanho dele. Só que eu precisava colocar ele na medida certa. Eu precisava ter meio que uma base na medida daquela imagem que estava, para poder começar a fazer um desenho mais apurado, mais certo. Foi então que depois de muito ajuste eu consegui solucionar esse problema. Consegui deixar ele na escala certinha lá para mim conseguir começar a trabalhar. Eu usei a régua, né, para ver uma medida bacana entre um ponto e outro. E daí eu consegui ajustar essa imagem para deixar como referência prontinha. Bom, após isso, daí eu já comecei a criar uma linha em volta dessas paredes que eu tinha desenhado. E é bem rápido, eu fiquei até impressionado. Só ia clicando lá e depois ia fechando e formando. Só que eu comecei a tomar meio que um baile desse programa, porque eu não estava entendendo muito bem como que era fazer algumas coisas. Até que eu peguei o ritmo e consegui fazer as paredes pelo menos, né? E novamente, depois que as paredes estavam fechadas, eu consegui fazer todas elas. Eu utilizei uma ferramenta que é o de... eu utilizei uma ferramenta, eu vou chamar aqui de extrude, porque eu tô acostumado com esse nome, que é você empurrar essa face para cima, e daí eu consegui ter as paredes na medida. O que eu achei interessante também é que quando você usa essa ferramenta, você pode digitar uma medida no seu teclado. Então eu digitei lá 350 centímetros, que era 3,50 metros, né? Equivalente. E daí, é interessante que ele já sai na medida certinha, então você consegue ser bem preciso. Eu comecei também a desenhar algumas vigas e para ver se eu conseguia também continuar essas paredes, fazer algumas aberturas, principalmente como portas, né? E na porta foi engraçado que eu demorei para aprender como que eu ia fazer aquela porta. Até porque nos 3D, às vezes você tem que descobrir qual é a ferramenta que deixa aquela malha invisível para você ver o que tem embaixo da sua planta, para que você possa conseguir fazer os recortes na parede. E eu não estava conseguindo, até que eu descobri depois como fazia deixar aquilo invisível, sabe? Aquelas arestas e tal. Mas até então, eu fiz essa porta aí, tentei desenhar de alguma forma. E o que eu achei interessante é aquela ferramenta de empurrar. Se você desenha o formato da porta e você empurra para o outro lado, ela mesma automaticamente corta aquela porta. E eu achei isso aí muito prático. No 3D Studio Max não tem isso. Ou você tem que ir modelando manualmente, ou fazer uma operação pro Boolean, ou Boolean, que é você extrair aquela parte lá através de um outro objeto. Mas nisso também eu achei algo bacana,
que é utilizar a régua do SketchUp como uma forma de referência. Então você pode elevar ela do nível X para o nível Y, do nível Z, e você vai marcando algumas referências para você conseguir utilizar ela com as medidas certinhas. Depois você vai criando a linha em volta e isso é fenomenal. Gostei bastante. E depois de algum tempinho, finalmente eu consegui levantar pelo menos as paredes da parte de baixo dessa casa que eu tava tentando fazer. Aí depois disso só foi sucesso. Mas na verdade eu fui demorando até um pouco para conseguir construir as coisas. Até porque eu não sabia nada, realmente, eu estou sendo muito sincero nesse aspecto. Aí eu comecei a avançar em algumas coisas nas construções. O que eu comecei a fazer? Eu fiz algumas janelas, e daí isso foi um pouco complicado, porque eu não sabia que você tinha que separar esses objetos por grupo. Porque quando você está fazendo tudo aquilo já de uma vez, e ele encontra com uma outra malha que tem já no SketchUp, ele acaba se unindo àquela malha e acaba se tornando um objeto inteiro. E isso me complicou muito, porque eu fiz uma porta de correr na frente dessa residência pequenininha e ela acabou soldando a parede. Então isso foi um pouco complicado. Mas beleza, eu entendi que eu não deveria ter feito isso. Eu também não sabia, porque eu tava começando. Mas a partir de hoje, se você vai construir alguma coisa no SketchUp, lembre de separar cada objeto por grupo. Depois eu comecei também a tirar algumas medidas para fazer as escadas. Fiz a escada externa, depois interna. Mas a externa eu tirei as medidas tudo antes. É um pouco demorado fazer escada. Eu não sei se eu tenho uma maneira mais rápida. Com certeza tem, é que eu não sei mesmo. Eu fui tirando medida por medida. Fiz o cálculo lá, né, para a escada bater certinho com a parte de cima. Outra coisa também que foi um pouco complicado fazer foi o corrimão na parte de cima e o beiral lá. Que eu pensava em fazer ele de ferro e acabei perdendo muito tempo nele, porque eu tinha que fazer uma maneira que ele fosse contínuo em volta da laje, depois descesse a escada. Então demorou muito. Às vezes ele não fechava as faces. Eu fiquei muito perdido nisso aí. E por fim, eu tentei encontrar onde criava material. O material é o que você vai aplicar nas suas paredes, nos seus objetos, na cena. E eu comecei a fazer alguns materiais para casa. Eu achei interessante a questão dos materiais do SketchUp, porque você consegue criar eles muito fáceis e também você consegue controlar esse mapeamento deles de forma meio que automática. Mas isso tem algumas vantagens e umas desvantagens que eu achei também. Por exemplo, para você usar um UV Map no SketchUp, você tem que baixar um plugin. Eu não precisei, claro. Eu só fui lá adicionando, aplicando na parede essas texturas e ajustando elas com um tamanho lá que tem no próprio material. Eu achei bem prático, é só usa aquele baldinho lá, vai aplicando, ou você pode selecionar tudo de uma vez e aplicar, e essa maneira é bem interessante, mas é um pouco demorado às vezes, né, para separar. Como eu disse, eu tinha feito uma casa com um objeto inteiro e era um pouco complicado pintar cada parte da residência. Bom, depois de muito esforço, tá aí a casinha que eu fiz. Não é lá aquelas grandes coisas, mas foi interessante porque foi a minha primeira experiência de pegar o SketchUp por 24 horas, ou menos que isso, né, eu consegui terminar um pouco antes e falar, vou fazer ele. Mas lembrando, galera, eu não fiquei 24 horas dentro do SketchUp, mas eu fiquei um bom tempo, porque eu tinha que dormir também, né? Eu tinha que descansar para no outro dia continuar fazendo as coisas que eu tava fazendo nele. E daí, que eu falei, eu vou fazer uma graça aqui, vou jogar ele no Lumion para ver como que vai ficar essa cena. Daí eu joguei lá no Lumion e o resultado foi dessas imagens aí que vocês vão estar vendo. Então, para você que mexe com arquitetura ou quer fazer algum projeto de interiores, SketchUp ele é incrível, cara. Dá para você fazer qualquer coisa. Eu não sabia que ele tinha essa capacidade. Às vezes, meio que eu subestimei às vezes o poder dele. Eu só tinha ele aqui no meu PC para fazer o seguinte: às vezes eu baixava algum modelo lá do Armazém 3D, que é um site, acho que do Google, você pode baixar modelos 3D. Só que às vezes ele vinha em SketchUp. E como eles tiraram as versões mais baixas lá do SketchUp, eu tinha que baixar ele numa versão tipo em 2017 ou em 2019, jogar no SketchUp e daí converter para uma versão 9 ou 7 e mandar depois lá pro 3D Studio Max, para poder conseguir utilizar esses modelos. É isso que eu fazia, era pra isso que eu tinha SketchUp. Mas agora eu achei interessante, eu vou continuar aprendendo. Mais pra frente eu vou postar outros vídeos também de como fazer outras coisas. Vamos ver, eu achei interessante mesmo o resultado dele. E simbora. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu like maneiro pra mim. Já também se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer. E cada vez vou estar postando novos conteúdos pra poder auxiliar a galera. Ter uma melhor apresentação dos seus trabalhos em 3D ou dos seus projetos arquitetônicos. Então já se inscreve, deixa seu like e comenta aí embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e o que eu poderia estar melhorando ou o que você gostaria de aprender também com esse canal.